E olha o que esse canal se tornou um canal de história. Eu também, como quero conhecer mais um pouco sobre o Brasil, no dia 7 foi a independência do Brasil. Albino, como é que você sabe isso? Eu sei, eu estou inteirado nesse meio. Dia 7, espero não ter enganado. É dia 7, independência! Então hoje eu não vou falar muito, nem vou fazer a intro também, porque não quero. Então, você não esquece de deixar teu like, comenta qualquer coisa que você quiser, porque hoje aqui, esse canal, o canal líder de audiência no Brasil, esse canal foda, esse canal top, eu vou falar sobre história. Então, alunos que não gostam de história, fique atento, porque aqui a história com o Albino é mais potente, é melhor. Então já sabem como é que é esse canal, aqui é sem mais que, 3, 2, 1, play. A história do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano. Por aqui, ou por aqui. Mano, E ele acabaram explica se bem, ele dividindo explica bem. em vários grupos. Antes da chegada dos portugueses, o território do Brasil era habitado por diferentes Isso eu tribos vi indígenas. na história. Então, em Aqui 1500, também Pedro falaram Álvares sobre Cabral isso. chega ao Brasil e chama o local de Ilha Não de sabia. Veracruz. Porém, O Brasil depois de algum afinal tempo, era passa a chamar o local de Terra de Veracruz. Santa Cruz. No entanto, algumas Veracruz é pessoas nome podem tipo- dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de índios, e já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso Pau-Brasil? Como assim, que era muito pau-Brasil? apreciado. Pau-Brasil, Apesar de ter pau-Brasil. descoberto o Brasil em 1500, Levaram pau os para portugueses da começaram a mulher dele. colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas Portugal terras. sempre a gostar tipo um de pequeno dividir. território Queriam também dos dividir países? Angola. Não, o mundo inteiro. Então fizeram um tratado. Como queriam dividir Na América, o isso mundo foi inteiro? crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias Caraca. hereditárias, mas isso não funcionou muito bem, então Mano, os veio o portugueses são Estado do muito Brasil, ambiciosos. posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar, porém O alguém Brasil é precisava muito conhecido trabalhar nas por isso. plantações. Então começa a vir os primeiros africanos para serem escravos e Os trabalharem africanos nos campos ajudaram de bué a açúcar. reconstrução Durante o do século Brasil. XVI, os franceses tentaram Nós, os pegar o africanos. rio. Aconteceu algumas revoltas dos índios contra os portugueses e alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam Caraca, formando meu. a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido Mas agora, e o como mais é que a gente próximo da sabe linha de dessa sucessão história? era o rei da Espanha, e isso foi até 1640. Caraca, mano. Isso meio que anulava o 1640. Tratado de Tordesilhas. Então os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, que foram Quem são os fazer uma bandeirantes, expedição mano? em busca de minérios e escravos. Os holandeses invadiram o Nordeste e ficaram lá por um tempo. mano, Depois foram tipo, expulsos no pelos Brasil tem portugueses, descendentes que de já haviam se holandeses. separado da Espanha. E isso gera a crise do açúcar, já que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no Tipo, final do eu século me lembro XVII que acabou eu tinha sendo descoberto muitos escritos ouro na descendentes região de de Minas holandeses. Gerais. E começa assim o ciclo do ouro. Durante o século São os que XVII, os gostam franceses de- tentaram invadir São de Luís campo. no Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população, e vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes, e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro. Não, mas tipo, e a o nome coroa também portuguesa Minas. queria seus 20%, Claro que tem. ou então era a derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece assim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição Eita. do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. O século Como XVIII assim, foi como é que muito o agitado Tiradentes- no Brasil. ele era Várias dentista, sei revoltas, lá. conspirações, desentendimentos com os índios, sabe? De sempre. O século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana Eita. francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: e se eu não quiser? Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles. Vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países.
Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Mano, os Além das portugueses sempre pessoas, foram várias muito outras rebeldes, coisas mano. valiosas Até vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura isso até começou agora a seguir um existe? padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Em Academia da Brasília, Marinha, Brasília Academia tem Militar, assim, tipo Laboratório de arquiteturas Química, portuguesas. etc. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, Mano, os já portugueses que haviam são se muito instalado ambiciosos. e investido Era, muito até, aqui no né? Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Mano. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece Eles a do Revolução Pernambuco Liberal são- na Bahia yeah. e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Eita. Brasil e exigem a volta fudeu. do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, porém os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, príncipe Pedro de Alcântara, Já ouvi aqui no falar Brasil. sobre ele. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou O que Dia ia do ficar Fico? aqui no Brasil. What the fuck? Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às ouvi margens isso, do Rio mano. Ipiranga. Independência Meses ou depois, morte. o Brasil seria oficialmente independente. Yeah. Brasil, Império. Apesar de dizermos que a Ah, independência depois. do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da Eita, independência já morreu muita em várias gente. das províncias do país e nos mares. Até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. O cara já Então, Dom rouba o Pedro pai I dos nomeia outros. José Ainda Bonifácio, tem também mais que eles conhecido pagar a como indenização. Patriarca da Independência, como ministro do Cara. Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três. E isso em parte gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Eita. Nordeste. O movimento falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Ih. Para manter o Império unido, Dom Pedro O faz uma Uruguai era viagem pelas províncias. Brasil. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I. Ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Eita. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal. Então Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como assim? imperador do Brasil. Mas obviamente Pedro II não poderia governar ainda. Então, nesta época, o Brasil é governado por várias Eita, regências. mano, Durante o período de cara, regência, mais tem história revoluções e pra contar, mano. movimentos 5 surgem, anos além já da era Guerra imperador. dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu Sinceramente, tipo, bastante. café, Durante esse período foram a venda criadas do também café grandes ajudou linhas muito. ferroviárias e, como é de costume, tipo, aconteceu várias coisas. aqui em Porém, África, a mais aqui em marcante Angola delas também. foi a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra, o Brasil e seus aliados acabam ganhando. Porém, essa guerra deixou o Brasil em uma situação não Mano, muito guerra boa. nunca O ajuda exército se ninguém. sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos. Porém, muitos donos de escravos não Eu me lembro ficaram que os muito portugueses felizes não com isso. ficaram Eles felizes. queriam ser indenizados pelo governo e ficaram contra o Império também. Com o fim da escravidão, começou também um período de grande imigração para o Brasil, já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil, ato também conhecido como Proclamação da República. Essa foi nossa primeira bandeira republicana, bem original por Bandeira sinal. muito Porém, igual ela foi dos usada por Estados apenas Unidos. 4 dias, até ser substituída pela versão que conhecemos. O período Mano, o Brasil republicano é teve dividido em mudança. basicamente 5.
República Velha. Os primeiros anos da República foram bem instáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. E sem muito apoio popular, houve alguns conflitos. Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara a independência da Bolívia e se junta ao Brasil, além de outros conflitos. O Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 e 1930 foi conhecido como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei, foi o Getúlio Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e mais um golpe de Estado. Júlio Prestes nem chegou ao poder e quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir de 1937. Aconteceram várias coisas na Era Vargas. Ele criou vários direitos trabalhistas durante esta época. Muitos deles ainda estão em vigor até hoje. Queimou o café, fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira. E foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando cerca de 25 mil homens para lutar na Itália. Até que em 45 ele foi forçado a renunciar e começa assim a República Nova, ou República de 46, com uma nova Constituição. Algum tempo depois, Getúlio Vargas está de volta, porém dessa vez ele foi eleito. Neste seu segundo governo foi criado a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Devido a vários motivos, Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio em 54 no Palácio do Catete. Outro presidente que se destacou nessa época foi o Juscelino Kubitschek, que veio com a proposta de rápido avanço do Brasil. Foi em seu governo que a capital Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. Nos anos 60, todos tinham medo da fome, quer dizer, que o comunismo fosse implantado no Brasil. E as pessoas meio que achavam que isso poderia acontecer no governo de João Goulart. Então veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época de extremos no Brasil. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia do Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, os militares foram aos poucos devolvendo o poder, e o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então temos a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Foi elaborada uma nova Constituição, conhecida como Constituição de 88, e desde então o Brasil teve mais um monte de presidentes, 2 impeachments, escândalos, manifestações, tudo de sempre. Hoje, o Brasil é a 9ª economia mundial em PIB bruto, logo à frente do Canadá e atrás da Itália. Porém, considerando que o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, esses números são desanimadores. Em PIB per capita, estamos na posição 68. E sim, o PIB do Brasil teve uma queda gigantesca nos últimos anos. Mas o PIB de muitos países... Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo agora, calma aí. Como vocês sabem, o meu canal é mais focado em geografia e história. No caso das histórias, eu gosto de contá-las de forma resumida, rápida, simples e engraçada, para chamar a atenção do maior número de pessoas possível, e assim talvez fazê-las se interessar mais pelo assunto e buscar saber mais por elas mesmas, assim como foi neste vídeo. Obviamente você não vai sair daqui sabendo tudo sobre a história do Brasil, então para quem quiser ter um entendimento maior sobre o Brasil e entender o porquê ele está assim hoje, o Brasil Paralelo está produzindo A Última Cruzada, uma série de 5 episódios focados na história do Brasil, onde terá a participação de vários historiadores e filósofos respeitados. A série conta com 5 episódios gratuitos, assim como aconteceu no ano passado, e o conteúdo extra, que são horas e horas de entrevistas exclusivas que com certeza mudarão o jeito que vocês enxergam o Brasil. Essas entrevistas são pagas, porém valem muito a pena pelo conteúdo delas. Então para quem estiver interessado, eu deixarei o link na descrição do vídeo. Isso não é Brasil. Falar da violência que mata mais do que a guerra da Síria. Uma queda de 3,8%. Acusa o senador Aécio Neves de ter participado de uma Mano, é fraude. por isso que os jornais do Brasil são muito populares aqui em Angola. Por tipo, só mostrar essas coisas assim. E aí vocês pensam que tipo, o Brasil se vandalismo todo, enquanto que não. Já, isso é um facto curioso.
gente se perdeu realmente na história. No passado, a gente teve grandes homens do passado do Brasil. A José Bonifácio diria, eu entendi você. O que você conhece do Brasil? Você não acha que está singularizando o Brasil à luz do efêmero do que estamos vivendo hoje? O Brasil está assim, mas o Brasil não é assim. Ao Pedro I eu diria obrigado. E no seu testamento, brasileiro, patriota. Plantaram uma semente. Essa semente não foi esquecida. Caraca, mano, eu nunca saberia isso nem se eu fizesse as maiores pesquisas do mundo. Então isso mostra que esse canal tá crescendo muito, que tá atingindo pessoas de todo nível, sei lá. Isso é muito bom, isso significa que do povo para o povo. Só tava a tentar ser baitola. Tamo juntos, até o próximo vídeo.